Júlio, mais uma vez, seja bem-vindo. Eu estou imensamente feliz que você está aqui comigo hoje para a gente conversar um pouco mais sobre essa história de fazer uma revisão sistemática do zero e quem nunca fez uma revisão sistemática. Então, Júlio, eu queria que você se apresentasse um pouco. Eu já conheço a sua história, mas eu queria que as pessoas conhecessem um pouco mais também. Então, o Júlio é biólogo, ele hoje faz mestrado na Universidade Federal de Viçosa. Então, conta pra gente, Júlio, um pouquinho antes da gente iniciar esse episódio de hoje. Bom dia, né, a todos que estão participando, né? E a minha história é a seguinte: eu sou formado em biologia, né, e resolvi fazer mestrado na área de agroecologia, né, de ciências, a área voltada para ciências agrárias. E no desenvolver da carruagem aí, eu tive que fazer um outro tipo de trabalho por conta da pandemia, né? Não deu para fazer coleta de dados de campo e tudo. Então, mudou pouca coisa no meu trabalho. O tema permaneceu basicamente o mesmo, mas o contexto, a forma de construir o trabalho que foi o grande divisor de águas, né? Eu falei, poxa vida, no mestrado, como que eu vou fazer uma revisão sistemática? Até então sempre corria disso, né? Porque todo mundo fala que é difícil, é muito difícil, não dá para fazer, é difícil, difícil. Isso cria um obstáculo, um bloqueio na nossa mente e você começa a fazer parte desse difícil, né? Sem antes tentar. Fiquei ali, aquele período de pandemia inicial, vai passar, vai passar, vai passar, e nunca passava, né? E falei, tem que adotar estratégias para buscar outros meios, para dar continuidade nisso. Então foi um período muito complicado, né? Assim, aí começa a surgir ansiedade, se não vai render, você vai dar conta. Então acho que esse processo todo, tipo, vem lá da graduação, às vezes a gente às vezes não aprende, ou porque não tem necessidade naquele momento, né? Então, assim, bem resumido, né? O processo, se for contar e dar um livro, né? Então, assim, esse divisor de águas aí. Então, foi onde eu conheci, né, o trabalho, né, o seu trabalho, né? Lá no Então, Instagram. deixa eu só falar, algumas pessoas talvez não me conheçam, outras sim. Eu me chamo Ana Godoy, sou a criadora do canal Ciência em Texto, né? Então, o Júlio, conta agora pra gente como você me conheceu, Júlio, que é esse ponto aí. Então, aí buscando materiais, né? Falei, pô, agora eu já tive, já. A gente falou, não, vamos fazer uma revisão sistemática. Eu falei, pronto, lascou, né? Porque eu não é que a gente não sabe, porque a gente não tem prática. E na minha área, que é na área de ciências agrárias, agora que está começando a surgir trabalhos assim. Muitos trabalhos são confeccionados por outros setores, mas que envolvam então setores da educação, que têm às vezes o conhecimento de tipo de revisão, mas não feito por próprios profissionais do setor das agrárias, por exemplo, né? Então, na área da saúde, isso é muito forte. Então, eu comecei a buscar referência e não achava muita coisa. Às vezes, achava alguns trabalhos, mas não batia ali conforme a estruturação dos trabalhos relacionados à saúde. Tem todo um esquema bem produzido e tudo que eu estou observando agora. Então, buscando, resolvi ter no Instagram só pessoas que, tipo, pudessem enriquecer minha vida profissional. Tudo que, cursos, área acadêmica, desenvolvimento pessoal, então eu uso o meu Instagram mais para isso hoje, né? Alguns amigos, mais relacionados à vida profissional mesmo. Então, eu comecei a pesquisar, digitava lá, ia pesquisando e começava a seguir a pessoa. E comecei a seguir a professora Ana e gostei muito do conteúdo. Então, começou a falar muito de revisão, e revisão foi, opa, é isso aqui que eu preciso, né? E comecei a aprofundar. Então, eu lembro que na primeira oportunidade, eu não lembro quando foi isso, mas deve ter um ano e pouco, eu tinha perdido o primeiro curso, né, se eu não me engano, e falei, pronto, agora vamos esperar a próxima, né? Aí fui continuando, seguindo o material, às vezes mandava algumas mensagens no direct lá, respondia, tirava algumas dúvidas assim, até surgir a próxima oportunidade da segunda turma, falando, agora não posso perder, já tinha certeza que eu ia fazer uma revisão sistemática, já estava decidido com os orientadores e tudo, e falei, tem que aprender a fazer esse negócio, né? Aí eu comecei a fazer, foi ali a salvação da lavoura, né? Porque eu aprendi um monte de coisa importante, muito interessante. Ô, Júlio, eu queria te fazer uma pergunta interessante. Eu
eu me conecto com os meus alunos de uma forma muito próxima. Eu estou sempre com vocês ali naquela jornada, sempre à disposição. E eu me lembro que o Júlio participou de um evento, eu acho que foi a Maratona 30 por 1, o nome do evento. E aí, quando terminou o evento, o Júlio me mandou uma mensagem. Eu fico até com esse saudosismo dessa mensagem, assim... Professora, do fundo do seu coração, você acha que o curso vai me ajudar? Você me falou, me escreveu um e-mail bem assim. Aí eu falei assim, Júlio, só vem para o curso que eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas para você. E aí você, tá bom, professora, então, eu vou fazer o curso. Por quê? Falo ainda muito da área da saúde porque tem questões específicas da área da saúde. Mas quando o aluno entra no curso, eu vou atender o que o aluno precisa, é o que o Júlio precisa, é dentro do tema que o Júlio precisa. Então, a técnica, ela é semelhante para as áreas. Agora, o que a gente vai fazer? É refinar para o que você precisa. E aí, Júlio, eu queria que você contasse aqui para a gente um pouquinho como foi a sua experiência das aulas. O que você achou de fazer as aulas do curso? Antes da gente falar de outras partes do curso e de todo o suporte, eu queria que você falasse das aulas. Como foi para você essas aulas? Como é que isso te ajudou na prática? Especialmente na parte da revisão sistemática, quando você estava lá tentando seguir essa jornada. Olha, uma coisa que me deixou assim, que estava me deixando muito preocupado, onde eu perdi muito tempo, foi a parte da formação da montar a expressão de busca. Eu estava pesquisando contatos e outras formas na internet, com pessoas, né, bibliotecários e tudo, mas assim, nada muito específico, né? Achava coisas, mas... tirava dúvida, mas ainda ficava um pouquinho de dúvida, ficava sem jeito de ficar perguntando a pessoa e tudo. Mas a coisa que me deixou mais satisfeito, assim, uma das coisas, né, porque é o ponto inicial, na hora que você forma a expressão de busca, né, porque isso aí é que define a estratégia de busca, que vai definir o caminho que você vai tomar. E eu não sabia fazer isso, apesar de já ter participado de alguns outros cursos que as pessoas falavam, obviamente eu tinha uma noção. Mas a dificuldade de montar, será que a minha pergunta está satisfatória? Será que isso aqui está correspondente com... Porque ficava pensando, e se eu tiver com uma pergunta, tiver alcançado uma pergunta que não seja correspondente ao meu tema de pesquisa? Aí no curso, né, acho que é uma das primeiras coisas, né, basicamente vai tendo lá a parte teórica, que é fundamental, sem isso não dá para... não tem como, né? E uma das coisas que foi o pontapé que tirou um peso enorme do projeto em si, foi a questão de desenvolver a minha estratégia de busca, porque aí sim eu comecei a saber quais bases eu ia buscar, né? Comecei a pesquisar as bases principais e algumas bases específicas da minha área, e aí o interessante é que durante o curso, né, tinha as aulas presenciais, onde poderia tirar dúvida, e a professora, né, no caso você, ia montando ali estratégia, reformulando, e aquele cronogramazinho que dia tal você tem que entregar, e dia tal você tem que entregar essa parte, no outro dia você tem que estar com o método pronto. Esse protocolo, essa metodologia, faz você sair de uma folha em branco, né, teoricamente, você às vezes tem muita ideia, mas não tem nada escrito. Passou um dia, eu não escrevi nada. Então você escreve um parágrafo, escreve 2, escreve uma página, e você já tem a sua estratégia de busca montada, você já começa a ir buscar nas bases e levantar seus artigos, e você já começa a ver conteúdo, né? Então, porque eu vejo assim, quando a gente trabalha com a academia, a gente olha para trás e não vê muito o que fez, né? Porque é muita coisa relacionada ao intelecto. Então, se você às vezes não tem nada escrito numa folha, você vê, o que eu fiz hoje? Mas se você for fazer um inventário e tiver essa metodologia, igual o curso, para mim foi, acho que na próxima oportunidade eu quero fazer mais uma vez, que é para poder frisar algumas coisas que podem passar, né, de repente focar numa outra área determinada, essa questão de poder acompanhar e saber que tem uma galera ali fazendo o mesmo, e poder tirar dúvida, e saber que dia tal vai ter uma aula, porque diferente de alguns outros cursos, às vezes você faz o curso,
mas é tudo gravado, não tem momento nenhum para você tirar a dúvida ali, conversar com a pessoa. E sem contar também, eu não sei se eu estou antecipando, mas o suporte, né? Mandando a mensagem lá nos grupos, responde domingo, sábado. Às vezes eu nem gosto de mandar mensagem no final de semana, porque, pô, deixa a pessoa... Aí a professora vai te mandar mensagem num domingo, você, opa, você já adianta o negócio. Eu acho assim, a sequência, a organização das aulas, né, e a disponibilidade dos conteúdos, você vai seguindo lá as aulas e tudo, aprendendo, acho que isso aí é fundamental, sabe? Sem contar, igual eu já te falei, né, sem contar a sintonia, só de participar da aula, parece que não tem problema, a professora está sempre sorrindo, sempre disposta, e isso passa energia boa. Então, isso é um conjunto de fatores que faz você chegar no final do dia e falar, poxa vida, eu consegui desenvolver, a minha metodologia está pronta. Lógico, no futuro você vai só revisando alguns detalhes, aquela história toda, né? Ô, Júlio, e você estava aí, eu me lembro, que chegou com essa necessidade de desenvolver a sua revisão, foi fazendo cada etapa. E em relação aos instrumentos que você aprendeu no curso, que foi um grande diferencial, como foi a experiência de usar, por exemplo, o Ryan, de usar o Start? Como foi essa experiência para você de aprender algo novo, de você selecionar esses artigos? E como foi para você esse processo da seleção dos artigos? Como foi essa leitura dos seus artigos? Isso otimizou o seu tempo, não otimizou o seu tempo? As estratégias que a gente discutiu, a doutora, foi importante para que isso acontecesse na sua revisão? Olha, estratégia, eu sempre, igual eu falei, como eu venho buscando leituras, canais, né, na internet que falam sobre desenvolvimento pessoal, para evitar procrastinação, para melhorar o rendimento, né? Então, eu sempre vi alguém falando de planejamento, disso, daquilo. Eu me acho a pessoa que planeja, mas às vezes eu planejo, mas a gente não executa, né? Tem essa mania. Mas eu acho que é fundamental para quem está na vida acadêmica, seja na escola em geral, a graduação, pós acho que isso tem que ser mais entendido, que quando você entra, ninguém te fala essas coisas. Ou você segue alguns amigos que te ensinam, ou você aprende na raça mesmo, né? Muitas vezes é assim. Então, são coisas que você vai aprendendo no dia a dia, necessidades especiais. E eu percebi que eu não tinha um método, eu não tinha estratégia para conduzir. Então, passava o dia inteiro na frente do computador, navegando, pesquisando artigos aleatórios e sem saber o que fazer com aquilo. Tanto é que isso vem, esse hábito da graduação, e eu tenho um monte de trabalho no computador que eu nunca li, pra falar a verdade. Nunca li. Então, lá você faz um curso, uma semana acadêmica, aí tem um pessoal que explica. Já tinha visto alguém falando sobre alguns desses aplicativos, acho que o Start, por exemplo, um amigo tinha comentado, mas eu nunca tinha usado. E o Ryan, né, fala o Ryan, eu vi ele pelo um stories que se tinha feito. Aí eu pensei, poxa vida, agora lascou, tem duas ferramentas que faz a mesma coisa. Qual que é melhor? Uma, de certa forma, é nacional, né, que é criada aqui pela, acho que é a UF, eu não lembro se é a UFES. É a UFES? Não lembro. Isso, aí eu falei, poxa vida, vamos ver, né? Aí no curso eu descobri que dá para usar as duas ferramentas. Assim, uma faz uma determinada, a primeira parte de seleção, e a segunda você usa a parte de extração. Pensei assim, não, eu vou fazer desse jeito porque está sendo ensinado assim, e apesar das duas ferramentas fazerem, você pode usar uma para fazer duas coisas, fazer o processo todo, né? Eu preferi usar as duas conforme foi indicado no curso. Não sabia usar e como tinha lá as aulinhas tudo, eu falei assim, não, vamos seguir o roteiro aqui que é para não ficar perdido. Foi, assim, a tecnologia tá aí para isso, né, gente? Já tinha a minha expressão de busca, já sabia onde buscar as bases, então já era 50% do caminho percorrido. Só ia lá nas bases, obviamente cada base tem um jeitinho diferente de colocar, né? Muda pouca coisa, mas isso a gente vai aprendendo e, tipo assim, quanto mais erra, mais a gente aprende. De tanto que eu bati cabeça e ia fazendo,
Eu lembro que eu mandava alguma coisa, professor, não tá dando certo, não tá dando certo. Aí eu pensei, não, agora deu certo, sem nem precisar de responder, né? Mas, ou seja, usei primeiro o Ryan para fazer a primeira análise de busca. Ao todo, consegui lá faixa de 600 e tantos artigos. Beleza, muita coisa, né? Comecei a ler tudo, fui lendo, cheguei a cento e tantos artigos. Mandei para a professora, falou, não, ainda tá muito, acho que dá para refinar um pouco mais. Desse refino, consegui chegar a 60 no Ryan. Do Ryan, eu peguei esses 60 artigos e joguei lá fiz a leitura de título, resumo, né, aquela objetivo ali, e joguei pro Start, que é onde eu ia fazer a extração dos dados, né, aí entra a parte de protocolo, né, que depois talvez a gente pode falar como é que eu fiz, mas aí você vai ler o trabalho por completo. Como eu não sou bom em inglês, né, isso aí é um problema, que às vezes a gente passa a vida inteira na escola estudando, mas não aprende direito, eu não sei por qual motivo, a gente usa métodos, né? Eu aprendi a usar lá no Word, a traduzir, eu baixo o PDF e coloco esse PDF no próprio Word e traduzo no próprio Word. Fica bem legal, não dá um pouquinho de distorção só básico, mas algumas palavras ficam incompreendidas, né, mas muito pouco, tá? Acho que é até melhor do que o Google, né? Eu salvei esses trabalhos, fui lendo já toda a parte das perguntas, do que eu queria responder, fui tudo direto, e lá no Start você vai preenchendo, você não vai entrar em detalhe de como que faz, porque tem aí os vídeos no seu canal aí que ensinam, né? Mas resumidamente, eu preenchi as perguntas que eu queria responder, e para otimizar o meu trabalho, para poder futuramente fazer uma segunda análise, eu ia marcando o texto. Como é o Word, você poderia marcar, escrever, fazer um monte de coisa lá, e salvava esse trabalho numa pasta, salvei numa pasta traduzidos. Então, desse total de 60 artigos, eu extraí 29. Ou seja, de 600 e burdoada lá, eu consegui 29 trabalhos. Acho que é o processo de uma revisão, mais ou menos, é isso mesmo, né? Então, foi muito rápido. Então, o dia que a professora, a gente falou lá no curso, vamos fazer isso, eu já tinha definido, foi basicamente rapidinho. Eu não precisei de ficar o dia todo, obviamente eu fiquei o dia todo lendo, porque eu precisava de ganhar tempo. Mas quem está com muito tempo, lê lá alguma taxa de artigo por dia, faz um cálculo, em tantos dias eu quero ler isso. E não precisa de abrir mão do resto da vida, né? Então essas ferramentas, elas vêm, você aprende a mexer, porque tecnologia e software, você aprende o básico, mas o grosso mesmo você aprende futicando, né? Às vezes não conseguia exportar um arquivo de uma base para outra, e você vai futicando lá e acha uma extensão do arquivo e dá certo. Dois aplicativos, não tem nem comentário, sabe? São excelentes. Quem não usa, pelo amor de Deus, está na hora de começar a usar esses negócios. Ô, Júlia, você falou um ponto super importante, conciliar com a vida pessoal. Como foi para você entrar no curso? Eu me lembro que o Júlio falou assim, eu tenho um prazo para defender a minha dissertação, preciso terminar isso, eu estou muito ansioso com esse processo, porque eu não sei como é que eu vou fazer. Como foi para você lidar com isso no curso? Mais experiência emocional, tentando aí nesse processo de finalizar após graduação e ter o curso com você. O que isso te ajudou na sua prática, assim? Isso foi mais tranquilo? Você conciliou com outras atividades da sua vida pessoal? Outro dia o Júlio mandou uma mensagem, professora, eu estou indo passar o final de semana na casa dos meus pais. Então, assim, como é que foi tudo isso deste ponto, Júlio? Então, eu sou uma pessoa que sempre, no mestrado, eu descobri que eu sempre tive um problema de ansiedade, né? E eu não entendi que era isso, porque eu não sabia, isso para mim era normal. Então, eu vivia naquele quadro e algumas questões que aconteciam comigo eu não sabia identificar. Como no mestrado, na pós-graduação, geralmente a pressão, talvez nem pelo sistema, mas a pressão que a gente coloca em nós mesmos, de cumprir prazo, de querer manter uma média ali e tudo, às vezes nem isso é tão cobrado, né? Obviamente sim, mas a pressão interna é muito maior. De você querer atender
atender a média do seu grupo de pesquisa, ou de onde querer agradar o seu professor, as pessoas que estão à sua volta ali. Então, isso foi despertando uma sensação estranha. E foi passando o tempo e você fica perdido, igual eu falei antes, eu estava perdido, não sabia para onde eu corria, né? Até antes de encontrar o curso, porque o curso ele é bem interessante porque você começa e você sabe onde vai começar e onde você vai terminar. Isso que é interessante. Então eu estava assim, ó, ia na internet pesquisando, aí depois, quando eu comecei a fazer, agora chega de pesquisar, que hoje tem um monte de propaganda, revisão sistemática, isso aqui, eu não dou bola mais, porque senão vai começar a misturar informação, né? Eu já estou num processo, eu sei que vai falar muita coisa ali que eu já sei às vezes vai ficar só na teoria, então eu prefiro seguir aqui, porque aqui a gente já tem o tete-a-tete e tudo mais. E é prático. Igual, isso, e a prática também, ela associa a teoria com a prática e você pode dialogar, né, diretamente com a fonte, né, de informação, né, que é a professora. Igual eu falei, eu moro perto, dá uns 60 quilômetros da minha cidade, da onde eu estou aqui na universidade. Então é razoavelmente perto. De um ônibus dá umas 2 horas, de carro 1 hora mais ou menos, né, que é mais rápido. Então assim, eu às vezes ficava, não vou para casa esse final de semana, porque eu preciso de fazer isso, mas passava sábado e domingo sem fazer nada, sem render. Por quê? Às vezes não tinha o método ali. Então eu pensei, poxa vida, isso não está sendo saudável. Por questão de pandemia, a gente falou, poxa vida, a gente fica fora, pode acontecer de perder um pai, a mãe, não sei o quê, e você não foi lá aproveitar o pouco que tem, né? E como os meus pais trabalham com agricultura, aí eu vou para casa, ajudo, gosto de estar ali lidando, então tenho conhecimento sobre isso. Um pouco que eu aprendo na universidade, eu levo para lá também. Então, o que é a parte fundamental? E nesse processo todo, eu aprendi que eu precisei cuidar do meu lado emocional, porque se não estiver bem, se a minha mente não estiver funcionando bacana, não adianta pelejar com nada, porque você senta, você trabalha com o intelectual, né? Então, como que vamos desenvolver uma escrita, uma pesquisa, se você está pensando ou está, sei lá, com a cabeça na lua, né? Então, e preocupado, porque a ansiedade é um troço descomunal, né? Ela começa a vir em pensamentos que você fica analisando coisa que vai acontecer daqui a um tempo, mas no fundo não vai acontecer nada daquilo. Então, são várias coisas que aconteceram comigo aqui, que se fosse um assunto específico, daria horas e horas de exemplo, né? Bom, e o que eu tenho para falar sobre o escopo do curso todo nesse sentido, depois que eu comecei a seguir e vi, tipo assim, poxa, tá pronto, não quer dizer que estava perfeito, né? Tem até aquela frase do o feito é melhor do que o não feito, né? Então, escreve qualquer coisa. Aí, depois, uma coisa que aconteceu comigo, eu deixava sempre o Google Docs aberto, porque é online, né? Deixava aberto. Às vezes eu estava lendo um artigo, vinha um pensamento. Eu ia lá e escrevia, não, eu ditava, né? Colocava lá no leitor de voz. E saía do jeito que saísse, sem corrigir, sem nada. E deixando acumulado lá. Depois, um dia eu sentei e fui corrigindo. E à noite, antes de dormir, comecei a ter um problema de dormir, por conta disso tudo, preocupações. E começava, às vezes gravava, eu criei um WhatsApp para mim mesmo, só para mandar áudio longo, né? Só para fluir a ideia. Escrevi todo um texto. Se eu vou usar aquilo, eu não sei, mas tem muita ideia lá que depois é só referenciar. Então, ou seja, eu já tinha lá tantas páginas de um escopo de ideias. Então, isso tudo foi me favorecendo a poder ir para casa e viver um pouco mais o meu ambiente lá em casa, esquecer daqui. Poxa, um sábado e domingo, como é perto, né? Posso ir mais vezes, sem aquele peso na consciência. Porque a gente tem que entender que essa fase de pós-graduação é uma fase. Isso não é a nossa vida, não pode tomar conta da nossa vida. Então, uma coisa que eu fiquei muito mais aliviado, tipo assim, foi um excelente investimento, né, que eu posso dizer, foi a fazer o curso e saber que eu tenho um certo amparo e estou desenvolvendo. Outro dia mesmo eu tive uma reunião com a professora, a gente montou lá toda uma estratégia, né? E eu desenvolvi uma coisa até que eu já estava pensando em fazer, mas só que eu estava protelando, né, jogando para frente, eu fiz. Uma coisa não deu para fazer porque
os dados não permitiram ainda, né? Mas a gente vai ver depois como que faz. Mas, gente, é fantástico você saber que você pode chegar um sábado e um domingo, você tem a opção de falar assim, não, eu vou deixar esse dia para mim, não vou fazer nada, eu vou fazer outras coisas, né? Isso é fundamental, aquela sensação de equilíbrio, né? Hoje eu me sinto, eu sei que às vezes dá um pouquinho de ansiedade quando eu lembro de algum detalhe, mas eu não estou tão bitolado mais, eu consigo passar os dias bem melhor, dormir bem, eu estou mais tranquilo, sabe? Apesar de eu saber que dia tal eu tenho que fazer isso, os prazos estão chegando, como se as coisas não importassem, sabe? Se fosse fluxo natural do seu processo de viver, tem que escrever o artigo, tá tranquilo. Não, é normal. É normal, exatamente. Ô, Júlio, eu queria lhe fazer só 2 últimas perguntas importantes aqui. Se você voltasse no tempo e pensasse assim, este curso está aqui agora, com as inscrições abertas, você faria novamente o curso depois de toda a experiência que você teve? Faria com certeza, porque às vezes a pessoa fala, por que você vai fazer? Né? Algumas pessoas pensam assim, né? Por que você vai fazer uma coisa 2 vezes? Tipo, vai assistir um filme 2 vezes. Poxa vida, quando você repete, você começa a ter um olhar, né? Eu vou chamar de olhar crítico, né? Porque o crítico não é para o lado negativo, mas eu vou começar a observar pontos que eu não observei antes. Por exemplo, hoje eu estou fazendo um trabalho que eu específico, no meu caso, uma revisão. Mas tem a parte lá do trabalho de pesquisa primária, né? Então, o curso é dividido em 2 partes, né? Tem a revisão, o trabalho primário, né? De certa forma, de quem coleta dado em campo, sei o quê, ou mesmo que seja em coleta de bases e tudo. E tem a galera que faz a revisão. Eu já havia visto falar em protocolos, no diagrama de prisma, essas técnicas que existem na revisão. Eu estou percebendo que depois que eu fiz, para ter ideia, eu reli os trabalhos que eu selecionei, os 29, 2 vezes, né, basicamente. Fui dando uma lida específica por último agora, e eu percebi que não tem não tem uma conexão. Os trabalhos não seguem uma coleta de dados. Tem trabalho que o camarada, que o autor coletou, tipo, 2 informações, mas na hora dele escrever, ele embola tudo, você não sabe se aquele dado é da primeira pergunta. Eu penso, meu Deus do céu, como é que eu faço? Então, eu acho que aí você começa a perceber que a forma de escrita tem que ser o mais objetiva possível, certo? E isso é muito fantástico, porque quem está lendo vai ler direto ao ponto. Então tem trabalho que você pega, você sabe, você vai direto assim no foco. O objetivo está aqui, a metodologia é essa, pronto. Tipo, 10 minutos você coleta informação de um trabalho. Quem tem experiência, sei lá, desses 5 minutos tem os dados coletados. Então, eu tô no processo de tentar um doutorado, né? Eu não posso perder mão das informações, dos tombos que eu caí, então vou tentar, nem que seja que não passe agora, mas futuramente vou continuando com isso, até pelo meu objetivo. E na frente, no doutorado, né, tudo dando certo, se Deus quiser, eu pretendo fazer o curso de novo, porque é uma forma de contato e é uma experiência nova. Aí já vou entrar no doutorado já com a informação ampla, sabe? Isso faria e indico também para todo mundo que precise, sabe? Porque às vezes a gente fica precisando de referências na internet, sabe? A gente não confia em muitas coisas às vezes e tal, mas eu, pela minha experiência, né, pela dificuldade de todos os processos, eu não abro mão, eu faria de novo quantas vezes fosse necessário. Ô, Júlio, então, a última pergunta que você já começou a responder, você indicaria esse curso para outras pessoas? O que você diria para as pessoas que estão aí pensando se fariam o meu curso? O que você diria para elas? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Qual é a recomendação de você que passou por essa experiência? O que você falaria? Olha, vale a pena, né? Vale a pena, só essa palavra já daria para entender. Assim, quando a gente compra alguma coisa na internet, né, nos sites da vida aí,
Aí a gente vai lá nos comentários e vê o que as pessoas colocam, né, do produto, né? Ah, é muito bom, não sei o quê. Eu, na minha opinião, pelo grau de dificuldade que eu tenho, vindo de uma instituição pequena e vim para uma instituição grande, federal, e com a cobrança, com um departamento muito assim, acima da média, eu fico sentindo o patinho feio no meio da galera. Eu falei, poxa, eu só estou aqui porque eu tenho capacidade, eu passei um processo seletivo, né? Então eu vou continuar esse negócio e tudo mais. Então, assim, o curso, ele abre horizontes, né? Então você aprende as ferramentas, porque tem muitos trabalhos que não tem. Eu já vi algumas revisões na área que eu estou estudando, que simplesmente é uma leitura corrida, às vezes joga lá uns dadozinhos e não fica muito interessante. Então, no curso, a gente tem essa expectativa de conhecer e de saber as informações necessárias, quais os caminhos que a gente deve percorrer. Então, vale muito a pena, sabe? Acho que quem está aí na dúvida, começa a seguir, né? Para ver o tipo de conteúdo. Acho que hoje em dia é fácil, né? Começa a seguir, manda mensagem, faz igual eu fiz. Ô, professor, vale a pena? Porque área da saúde, será que... Porque eu fiz um curso na própria universidade uma vez, que a gente que era da agroecologia, das ciências agrárias aqui, a gente ficou viajando, prisma, não sei lá, o que é isso, gente? Então a gente ficou ali comendo mosquito, né? Mas depois eu comecei a ver falando isso, então é isso, é essa ferramenta. E no curso eu comecei a lembrar, poxa vida, mas aqui a gente aprende, na sua área você usa essas ferramentas, apesar de ser uma área da saúde, que é realmente a área da saúde que tem mais poder nisso, né? E tem mais material, a galera estuda mais, então obviamente vai ter mais conteúdo mesmo. E nada impede que a pessoa que vem de uma área que não tenha, possa de repente ser a pessoa que vai introduzir, né, assim, conforme você me falou, de repente o seu trabalho seja pioneiro, né, eu não sei, a gente não sabe como é que tá aí as publicações, então não tenha dúvida, acho que faz... começa a seguir para ver o tipo de conteúdo, conversa, hoje é fácil, né, conversar, né, professora? Igual a gente está sempre conversando, manda mensagem pelo Instagram, meu tema é esse, e eu tenho dificuldade, vale a pena? Né? Acho que duas coisas que é interessante, igual eu já te falei, o e-mail que você me respondeu, falou, não, vale muito a pena, e não é simplesmente porque você estava oferecendo, é simplesmente porque você falou, não, vale a pena, né, porque tem gente que não, pode vir, mas... Aí pode vir, vale a pena e realmente valeu a pena, apesar da minha área ser um pouco diferente, apesar da coisa assim. E o segundo é a forma que você apresenta o seu conteúdo, está sempre sorrindo. Isso às vezes a gente está meio ali, jururu, meio triste, né? E você já chega ali, poxa, de manhã cedo a pessoa manda um sorrisão e aquela coisa toda, né? Isso é muito bacana. Isso parece que a gente... Calma, vai. Isso. E essas motivações, não preocupa não, foco aí. E outra coisa também, a gente tem que ter um compromisso, né? A pessoa tem que ter um compromisso, porque depois não adianta nada falar que o curso não é bom, se você ficou de braço cruzado esperando as coisas acontecer. Usa as dicas, as ferramentas que são passadas no curso, praticamente lá o curso só a parte lá de metodologia, lá de protocolo que o curso tem para você concluir, isso aí já te ganha, tipo assim, você pode dedicar a parte da manhã para fazer sua pesquisa, a parte da tarde, sei lá, para passear, conversar com um amigo, sei lá, né, isso é de cada um. Então não tem que preocupar, ficar com a vida só assim, né, e esquecer que existe um mundo aqui fora, né, então super recomendo. Ai, Júlia, obrigada. Deixa eu só ler uns comentários aqui do YouTube que as pessoas colocaram. O pessoal colocou que faz uma pós, que tem professores excelentes. Ainda colocou que tem problema sério com o horário, mas está acompanhando aqui no horário noturno o nosso material. Então, as gravações, gente, sempre fica disponível. Então, isso é bem legal. Falando que está gostando do conteúdo e que quer escrever um artigo para despertar. Então, gente, o que eu falo? Lá no meu curso, no DPA, que inclusive está agora com as inscrições abertas,
eu mostro todo o detalhe, né, Júlio? Todo o passo a passo, de maneira muito prática. É um curso que você vai aprender a teoria, você vai entender o que você está fazendo e logo depois você vai escrever. Então não é assim, amanhã, depois de amanhã, é ali, naquele momento que você se propõe a fazer a atividade. Então, eu ensino uma técnica para você escrever seu artigo científico em 30 dias. Agora é você que vai aplicar essa técnica. Então, o que você me falou aqui assim, é um ponto essencial, que se chama comprometimento. Quer falar? Vai falar outra? Deixa eu só fazer uma questão aqui. A gente vê, né, as pessoas às vezes pensam assim, poxa vida, escrever um artigo com 30 dias? Se fosse menos, talvez, né, a gente fica assim, né? Eu já vi gente na internet falar que escreve com 6, isso aí eu não acredito não. Mas 30 dias é possível sim. Se você já tiver os dados, né, já tiver lá os dados bonitinho, talvez não precisa de ter nem outras coisas, mas se já tiver os dados tudo tabuladinho, armazenado, e você, sei lá, dependendo do qual trabalho que a pessoa vai fazer, dá para fazer sossegado, né? Dá para fazer tranquilo, seguindo todo dia, igual ensina lá no curso, todo dia você escreve um pouquinho. Hoje eu vou escrever metodologia, amanhã eu vou escrever mais um pouquinho do, sei lá, material e método, e assim você vai fechando, e no final você conclui e vem, faz a introdução ali, depois você vai lendo, pedindo alguém para ler. Dá para fazer sem abrir mão da vida. Isso é importante. E uma coisa legal é que o Júlio me contou uma vez que ele ensinou a um colega dele, o par dele da revisão, inclusive, todo esse processo. Então, ele ainda multiplicou o conhecimento dele. Então, isso é mais importante. Isso é importante também, não mais importante, mas está no conjunto, né? Mas isso é importante porque você está colaborando para a formação de outra pessoa também. Você está ajudando outra pessoa a olhar diferente, tá? Para aquilo. Então, isso é a gente transmitir a mensagem do que é o método, do que é o caminho de escrever cientificamente, a importância da redação científica. Então, assim, sabe, quando eu falo para as pessoas, por exemplo, olha, gente, vai ter bônus de análise de dados, vai ter o canal no Telegram, vai ter a mentoria coletiva, vai ter o acompanhamento individual, porque às vezes a pessoa tá ali, né, Júlio? Eu tô com essa dúvida agora, minha gente, é agora a minha dúvida. E aí a pessoa vai ter que esperar um encontro comigo individual? Será? Não, a gente vai conversar direto ali no Telegram. Às vezes vai bater a foto, né, Júlio? E vai mandar, professora, isso assim, assim, assim. Já responde sábado, domingo, né, a hora que der. E às vezes, tipo assim, eu tenho certo receio de mandar, porque, tipo assim, né, cada um tem um espaço e tudo, né. Ó, um outro detalhe também que eu quero, um ponto de vista meu, isso é um pessoal meu. As pessoas entram na pós-graduação, vou falar para quem tem bolsa, né? A realidade de quem não tem a bolsa, eu imagino que seja outra e tudo. Mas para quem recebe uma bolsa, às vezes pega aquela bolsa, às vezes tem que pagar um aluguel porque mora em outra cidade, e às vezes não chega no final do mês, não sobra nada. Tem que administrar melhor, por quê? O que eu penso? Todo investimento que a gente faz em educação, em prol de desenvolvimento, de aprender, tipo assim, se eu for professor amanhã, eu sei explicar para um orientando meu, para um aluno, como que é um processo de revisão, de escrita, ou então, de repente, indicar para ele, ó, segue essa pessoa aqui, que se você tiver condições, ou o programa vai pagar para você, não sei qual que é a coisa. Mas eu vejo o seguinte, as pessoas precisam disso, de armazenar um pouquinho de uma porcentagem do que ganha, independente se é com bolsa também ou não, e investir, porque muito tempo e perde muito tempo. Às vezes depois tem que pagar psicólogo, né, porque fica com a cabeça fora lá do nível, e é um investimento que você poderia investir num curso bacana, igual